Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara Ferreira e você está iniciando o curso Contação de Histórias, Família e Escola. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez nesta semana pedagógica. Espero que vocês gostem do nosso curso e eu vou passar um pouquinho do conteúdo programático, a nossa programação para o nosso mini curso aqui, que vai ser dividido em 2 vídeos e mais a live que eu faço lá ao vivo com vocês. Então, vamos iniciar assim. Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação, depois eu vou falar um pouquinho de família, escola e histórias. E quando começar a contar histórias, vou falar um pouquinho de projetos também, para a gente trabalhar na sala de aula com contação de histórias relacionadas à família, à escola, às creches. E vou trazer algumas histórias então na prática. Vou intercalar um pouquinho a teoria, falar de alguns autores e também trazer as histórias na prática, que é a contação de histórias para vocês com recursos, que eu sempre trago bastante recursos, adereço para chamar a atenção das crianças e também ficar um curso, uma aula mais prática, mais dinâmica, mais leve para a gente aproveitar bastante, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que fiquem comigo até o final do curso. Então, iniciando com a apresentação, como já falei, né? Meu nome é Jussara Machado Ferreira, mas todos me conhecem como Prof. Jussara Ferreira. Eu sou pedagoga desde 2000, fiz magistério, pedagogia, depois artes visuais, algumas complementações em educação musical, educação inclusiva, neuropsicopedagogia e atualmente estou cursando mestrado profissional em educação inclusiva na faculdade aqui de Santa Catarina, a UDESC. E também, né, sou contadora de histórias, iniciei criando histórias no meu canal no YouTube, compartilhando nas minhas redes sociais, estou aqui também com a rede pedagógica há alguns anos. Então, essa é uma breve apresentação e agora a gente vai falar então um pouquinho da família, escola e histórias. Eu também sou mãe de 3, e atualmente as minhas crianças, 2 pequenos, ainda estão frequentando a escola. Então, como a gente se sente como mãe, sendo professora atuante também na educação infantil, que eu trabalho aqui em Santa Catarina, no município de Biguaçu, com bebês. O ano passado eu trabalhei ainda com G1, faixa etária de 1 a 2 anos, esse ano vou trabalhar com G3. Então, eu já trabalhei e passei por várias faixas etárias, né? Mas a que a gente mais, as mães, ficam com o coração angustiado de deixar os filhos, já é a primeira etapa, que é o G1, é os bebês, que a gente não conhece ainda a professora, não conhece a creche. Então, que as mães, as professoras tenham essa ligação, se colocar no lugar do outro, a professora ver, mas a mãe está tão preocupada. Mas e se fosse você como mãe, também não ia ficar apreensiva, nervosa? Eu, quando fui colocar os meus filhos pequenos, eu também ficava angustiada, ficava nervosa, mas sabia que lá estavam as professoras que eu confiava e que elas estudaram para isso e que elas iam fazer o melhor possível. Então é assim, a gente tem que tentar se colocar no lugar das professoras, respeitar o trabalho delas, mas também não deixar de se colocar no lugar dos pais, da mãe, que ficam preocupados, não sabem o que está acontecendo lá dentro da sala de aula, que é bem comum. Mas depois, com o tempo, né, pega aquela amizade, aquela confiança e tudo corre bem. Mas eu estou dando essa dica também para início do ano, que a gente está iniciando agora nas aulas, né? E nada melhor do que trazer brincadeiras, contação de história para a criança já gostar dessa sala de aula, já se sentir bem, já tudo correr bem, né? Tanto os pais ficam tranquilos, as crianças ficam tranquilas, os professores também. Então, aqui eu trouxe inicialmente uma mensagem do Nivaldo Vanderlei Bala, que ela fala assim: a família e a escola devem se complementar. É com a família que aprendemos a caminhar e as primeiras letras no ambiente escolar. Juntas começam um cidadão formar. Uma boa educação começa no lar, baseada no amor, a tendência a respeitar. A sua família em primeiro lugar. Em harmonia com os vizinhos, compartilhar. Na escola, a parceria vai beneficiar.
e aprender aquilo que o professor informar. Começa, neste momento, o aluno a se interessar para um caminho de vitórias no aprender e no ensinar. Família e escola, uma união exemplar. Juntas, ao educando vai mostrar, na missão de formar e educar, somos responsáveis para o futuro preparar. Então, achei bem interessante para a gente iniciar o nosso diálogo, as nossas reflexões, com essa mensagem bem simples, mas bem interessante, né? Como é importante uma complementar a outra. A educação vem de casa, mas a escola também complementa essa criança, a formação dessa criança para a vida. Então, a gente vai para um futuro preparar, a gente está preparando essas crianças para um futuro, né? Então, vários educadores falam da importância das histórias para o desenvolvimento da criança, cognitivo, emocional, todos os setores ela é importante, né? Eu já trouxe aqui em outras formações vários autores que falam da importância das histórias e hoje eu vou trazer as falas mais direcionado à relação da família e escola. Então, primeiramente, eu trago aqui uma fala que eu achei muito importante desta autora, desse livro. Depois eu vou mostrar o livro no final, que é a Emília Nunes. Ela tem vários livros infantis, né? Mas eu vou mostrar aqui no final, só queria pegar o Doçura, que foi da onde eu tirei essa fala dela. Ela diz assim: sinto que uma coisa que mais me conecta aos meus filhos é ler com eles. Criamos por meio da leitura um espaço de cumplicidade e confiança, no qual podemos nos aventurar, nos emocionar, rir, sentir medo, coragem, força, conhecer mais do outro e de nós mesmos. Eu acredito que pequenas revoluções ocorrem através do afeto. Por isso defendo que ler para uma criança é uma declaração de amor que muda o mundo. Também acredito, faço as minhas palavras da Emília, né? Que ler para uma criança é uma declaração de amor. Então, lá para os bebês os pequenininhos que ainda não sabem ler as palavras, mas leem as imagens, leem as histórias da forma deles, então é lá que a gente começa a trazer esse mundo de imagens, mundo de histórias para as crianças. E eu também trago aqui a minha primeira história, assim, que eu vi que realmente as histórias têm um poder muito forte em influenciar a cabecinha das crianças, em mexer com os sentimentos deles, em formar eles mesmo, né? O desenvolvimento intelectual deles. Foi essa história que eu vou mostrar aqui, talvez vocês conheçam, é uma história bem simples, mas eu já trabalhava com contação de histórias com as minhas turmas e vi o resultado, o interesse delas quando eu trazia os Aventais de História, os Farmelógrafos, os fantoches, também os livros, depois do material, né, o material pedagógico, esses recursos, trazer os livros para mostrar para as crianças. E nessa história aqui da Maureen Veras, que é o Cocô Amigo, eu vi o poder das histórias. Não sei se eu já contei aqui para vocês em alguma das lives, porque já há mais de 10 semanas pedagógicas, né, que eu trabalhei aqui, então vocês podem estar se repetindo, mas como aqui sempre tem professoras novas chegando, pessoal que está a primeira vez participando aqui, e às vezes a gente fala lá na live, às vezes aqui no vídeo. Então, eu quis trazer novamente essa história porque eu vi, numa experiência que eu tive com uma criança, o poder da contação de histórias, o poder da leitura e das imagens no desenvolvimento da criança. Bruno Bettelin também fala muito disso, a importância das histórias para trabalhar as emoções, a criança se entender, se tá formando esse processo de conhecimento da criança. Então, nessa história aqui, o Cocô Amigo, aqui do lado eu trouxe a imagem minha, né, que eu reproduzi o livro da Maureen Veras, fiz uma versão minha com cartolina, bem simples os desenhos, mas os desenhos grandes, porque eram faixa etária de 1 a 3 anos. Nessa época eu trabalhava no grupo misto. Então, a criança estava com dificuldade do desfraude, já estava perto dos 3 anos, e a mãe veio falar comigo. A mãe, a gente tem uma proximidade, a gente tem que falar com as mães, sim, ver o que elas estão sentindo, as dificuldades.
As mães têm que ouvir as professoras, ver como a criança está se comportando. Às vezes, se fica uma fala mal entendida, né? Às vezes pode dar algum problema, a criança ter alguma dificuldade. Então, a comunicação é importante. E essa mãe veio me trazer o relato que estava com dificuldade. Então, eu trouxe a história e contei para todos na turma, não forcei nada, né? Contei várias vezes, eles ficavam muito prestando atenção na criança, no cocô, que o cocô descia o toboágua, que era lá nos campos, puxava descarga. E aí eu entreguei o livro para a mãe levou no final de semana para casa para contar também para o menino. E nesse livro, né, aparece as imagens do menino sentando no vaso, fazendo cocô, e o que o cocô vai para fora, tal, tudo os passo a passo. E no domingo mesmo, a mãe me ligou, feliz da vida, que o menino tinha ido no banheiro, tinha feito o cocô no vaso, que estava processando, entendendo o que era o desfraude, sem medo. Que antes o menino tinha medo de ir no vaso. Né? Cada criança é uma criança, tem algumas que têm medo, às vezes umas não conseguem, outras não gostam, né? E então, para mim foi um divisor de águas nesse dia. Eu disse, poxa, a história realmente tem um grande poder na cabecinha das crianças. O Ben Alvins fala nelas que as histórias falam diretamente da forma que as crianças entendem. Então, desse dia em diante, eu disse, não, é isso, com isso que eu quero trabalhar, que isso ajuda o meu trabalho e ajuda as crianças de uma forma prazerosa. E aí eu também gosto de criar os recursos, né? E criar os livros, tudo que a gente pode fazer, né? A gente já está ao nosso alcance, cada um no seu alcance. Né? Então, é um relato, né, do que o poder das histórias. A Susan Perrault fala muito, né, nas histórias curativas para comportamentos desafiadores, o estudo dela, como as histórias têm esse poder de trabalhar a cabecinha das crianças entenderem e a gente alcançar os objetivos que a gente procura, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental. Então, aqui no tópico 3, quando começar a contar histórias, como eu já falei, né? Já falei algumas vezes, desde a barriga da mamãe lá em casa, desde o bebezinho, sentar a criança no colo, folhear os primeiros livrinhos, mas também, Susan Perrault fala, as canções de niná são as primeiras histórias que os bebês ouvem e já vão entendendo ali a voz da mãe, a voz da professora, aquele carinho, aquele afeto nas primeiras canções de niná, quando eles são bem bebezinhos, né? Ela diz aqui, ó, as primeiras histórias que naturalmente compartilhamos com as crianças são as canções de niná. Uma criança tão nova no mundo é exatamente sensível a tudo que a rodeia. A voz real de uma mãe, de uma babá, de uma professora é bem melhor do que um gravador, só para soltar a música lá, a musiquinha também ajuda às vezes, né? Aquelas músicas de niná. Mas a mãe acalentando, por exemplo, ela dá sugestões aqui da nana neném, que a cuca vem pegar. Aí já tem gente que já muda, porque a cuca vem pegar, vai assustar a criança, né? A criança nem sabe o que é a cuca ainda, né? Mas aí muda. Eu, por exemplo, cantava nana neném, nana nenenzinho. E aí, esses dias que eu fiz uma viagem, quando eu voltei, que eu fui nanar minha menina, ela começou a falar que o papai tinha ido de moto, a mamãe tinha ido viajar de avião, né? Porque daí eu expliquei tudo para ela, que a mamãe ia de avião. Então agora a canção de niná dela ficou diferente. Ela mesma canta, né? Que agora já tem 2 aninhos e meio. Nana, neném, a cuca vem pegar. Papai foi de moto, mamãe foi viajar. Foi de avião e agora já voltou. Então, foi uma forma de ela mesma, né, se acalentar daquele sofrimento que ela estava passando. Então, ela começou a cantar essa música dessa forma. Então, é uma pequena história, uma narrativa curta, simples, mas é uma música para o bebê, e ali já vai começando por ali. Depois, por exemplo, o boi da cara preta, que eu faço muito com as minhas crianças lá na creche também, quando eles estão agitados. Depois eu pego, boto eles no colinho, começo a nanar e fazer carinho na cabeça. Só que eu canto assim, boi, boi, boi,
loira, cara preta. Né? Fala o Gabriel que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele, não. Ele está chorando, porém é de paixão do coração. Então, veja, é uma história. A criança está com medo do boi, mas não precisa chorar, né? Porque ele está chorando é de paixão. Então, a professora está acalentando ele. Então, já tem aquele entendimento da criança. Ah, tem um boi, dá um medo, eu tenho aquelas emoções. Ah, não, mas eu estou confortável aqui. E é incrível como todas as crianças querem vir para o polo, fazer o Nana, o boi da cara preta, né? É uma forma de iniciar as histórias com as cantigas de Niná. Aí brilha, brilha estrelinha, quando eles são bem bebezinhos, né? Depois, a partir dos 2 anos, eles já podem estar trabalhando com os próprios gestos das mãos, já pode estar trazendo algum recurso, por exemplo, um elefantinho, né? Todo mundo tem, pode cantar aquela do elefantinho. O elefante queria voar, a mosca disse, você vai cair. O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu. Aí quando eles caem, as crianças já acham graça, né? São simples canções, mas a gente tem que começar do simples, porque eles são bebês ainda, né? Aqui também eu trouxe a família deles, ó. Família deles, a gente está falando de família, né? Um recurso bem simples para a gente estar brincando com eles. Eu fiz com a minha menina, com os meus filhos, eles só querem parar botando esses dedochezinhos, bem simples de fazer, né, gente? Só enrola aqui, ó, um EVA, faz a cabecinha aqui, por exemplo, é o gatinho. E os animais, você pode estar trabalhando com esses também, com o sítio de Solobato, os animais da fazendinha, os animais da selva, os coleguinhas. Aqui eu vou, né, cantar, você já conhece aquela música bem conhecida, né? Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde estou? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde estou? Aqui estou, como é que vai? Vovô dedo, onde estou? Aqui estou, como é que vai? Vovó dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? E aí depois você canta com eles, se já são maiorzinhos, já conseguem falar, né, já tem a comunicação, se eles sabem quantos familiares você tem, quem convive com você na sua casa. Vamos montar a família da Mariazinha, por exemplo, né? Com quem você vive, Mariazinha? Claro, se você não souber, você pergunta na agenda antes, ou se a criança já souber falar, melhor, né? Como que é sua mãe? Ela é loirinha? Ela é negra? Ela é morena? Você vive só você e a sua mãe? Então vamos cantar, vamos fazer a família, a sua família. Por exemplo, né? Aqui em casa poderia ter a mamãe, o irmãozinho e a irmãzinha, ou a bebê, que seria a Lia, né? A Lia, a minha menina, adora essa bebezinha aqui, tá? Então, tem um bebezinho. Ah, e você tem cachorro na sua casa? Ah, quem mora com você? Ah, você mora a vovó, a menina, tem mais o papai, por exemplo, né? E você tem um cachorro? Ah, essa é a sua família. Olha que legal, a família da Yasmin. Então, você pode cantar aqui como que vai cantar dos cachorros. Eu penso que pode cantar tranquilamente. Cachorro, dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Gato, dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Então, é um recurso bem simples de fazer, né? É só pegar uns moldezinhos, fazer os dedoches aqui, e você já está contando uma história, uma brincadeira musical para os bem pequenos.
Aí também eu até marquei aqui a sugestão de fazer um recurso com gestos, né? Daí gestos são infinitos, né? Fui morar numa casinha, a Dona Aranha, e essa do menino subiu a ladeira também eu acho bem legal, porque isso acho divertido quando o menino escorrega, né? Então vai. O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. Quando chegou lá em cima, começou a escorregar. O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. Quando chegou lá em cima, começou a escorregar. Então, aí você também já começa a trabalhar a expressão corporal, a expressão facial, os sons. Escorregou, né? Ele faz um barulho de escorregar, as onomatopeias. Aí tudo isso vai cativando a criança, principalmente nessa fase de adaptação às músicas infantis, às brincadeiras cantadas, às histórias musicais, são muito importantes. Então, esse é o primeiro vídeo, é só para a gente iniciar o nosso mini curso, né? Depois eu vou trazer vários outros recursos que eu já deixei aqui separado, indicações de livros, histórias para trabalhar com a família, mas a gente vai passar no outro videozinho então, tá bom? Espero que vocês já tenham gostado nesse início aqui. Só para completar aqui, daí então, aqui eu falei as histórias para 2 anos, né? Depois de 3 anos em diante, você já pode usar aquelas histórias cumulativas, por exemplo, a Casa Sonolenta, né? Que tem os recursos, o flanelógrafo, que eu já mostrei em outros dias, a história, todos têm vovô, a vovó. Muito importante trazer esse lado do vovô e da vovó, que como é importante esse afeto, esse carinho dos avós também e das histórias. Tá? Mas no próximo vídeo, então, a gente completa e complementa mais um pouco.